Namastê! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira aula teórica do Aurora Yoga Club. Se você chegou até aqui pela nossa primeira prática, a prática Sintonizar, você já sentiu algum dos benefícios que o yoga proporciona para o nosso corpo e talvez para a sua mente também. Mas hoje o convite é entender o que está para além do movimento. Quando falamos de yoga nos dias atuais, para muitas pessoas a imagem que se forma na mente é de alguém fazendo uma postura muito difícil em um lugar muito espetacular. Mas para quebrar totalmente essa expectativa, eu preciso te contar a verdade. O yoga é muito mais simples do que isso. Ele tem muito mais a ver com a forma como a gente vive e como a gente aplica o yoga no nosso dia a dia. Nessa aula, nós vamos desmistificar essa ferramenta milenar e entender por que ela é, talvez, hoje em dia, a solução mais necessária para os nossos problemas. A palavra yoga vem da raiz sânscrita yuj, que normalmente é traduzida como união. Quando falamos de união, entende-se que existem duas ou mais partes, elementos, que então a gente possa unir. Muitos vão falar sobre a união do corpo com a mente e o espírito, ou da ideia de uma pequena existência com uma força maior. Mas o significado que eu mais gosto de trazer para a palavra yoga vem de um dos grandes mestres da atualidade, o Sadhguru. Ele diz que o yoga não é uma prática e sim um estado. Mas o que ele quer dizer com isso? Quando você organiza o seu interior, que vai envolver o corpo, a sua energia, a sua mente, de uma forma alinhada o suficiente, você acaba entrando em um estado de união com a sua vida. Ou seja, você se une com a experiência da vida. E isso significa que o yoga ele é possível para todas as pessoas. Não é um clube de elite para quem consegue ser mais flexível ou mais forte. O yoga é esse manual de instruções para que o ser humano possa experienciar a vida em sua maior plenitude. Esses três pilares se relacionam com as três principais escrituras milenares do yoga, que são o Yoga Sutra de Patanjali, o Hatha Yoga Pradipika e o Bhagavad Gita. Há milhares de anos atrás, o Patanjali definiu o yoga em uma frase curta e muito cheia de significado. O yoga é o recolhimento das flutuações da mente. Para que a gente compreenda esse conceito, eu quero que você imagine um lago. Então a sua mente é como um lago e se houver muito vento, a água começa a ficar agitada, a ficar um pouco turva e você não consegue enxergar o fundo desse lago. Essa agitação, ela vem dos nossos pensamentos, desse excesso de informação, especialmente nos dias de hoje, que gera uma ansiedade, uma infinidade de emoções e sentimentos negativos. Então o yoga é aquilo que acalma essa ventania e que faz com que você consiga enxergar por através dessa água a verdade que está lá no fundo do lago. Mas como que a gente acalma a mente se quando a gente tenta parar e sentar para meditar, todo o nosso corpo começa a ter sintomas, a ter dores. Aí é que entra a parte física. E lá no Hatha Yoga Pradipika, também no Yoga Sutra, as escrituras elas se entrelaçam, é claro, a gente entende que o corpo é o nosso templo e a nossa principal ferramenta. Quando a gente purifica o corpo físico e a gente equilibra as nossas energias, a gente desenvolve força, mobilidade, flexibilidade, ou seja, um corpo saudável que, através dessa estrutura, dessa base, dessa fundamentação, a gente pode suportar o silêncio. Ou seja, o corpo nos conduz para uma mente mais tranquila. E finalmente, ao preparar o corpo e a mente, a gente está pronto para o próximo pilar, que seria a nossa ação no mundo.
No texto mais bonito da humanidade, o Bhagavad Gita, o yoga é definido como a habilidade na ação. O yoga é como você responde a situações de estresse no seu dia a dia. É como você trata as pessoas e como você mantém a calma mesmo em meio ao caos. O yoga é essa arte de manter o seu equilíbrio emocional enquanto a vida acontece. Isso porque quando você conhece o seu corpo, compreende a sua mente, percebe que existe algo muito mais valioso para além das circunstâncias externas, você vai entender como agir no mundo. Mesmo nos momentos mais difíceis, você deixa de ser aquela reação automática para virar uma ação consciente. É um ato de sabedoria. Você passa a caminhar na vida com mais austeridade, com mais responsabilidade. Você mantém uma disciplina e verdade interior e com total responsabilidade sobre as suas escolhas, agindo no mundo então de forma muito mais consciente, apesar do caos. Agora talvez você esteja se perguntando o que esses textos milenares de muitos anos atrás têm a ver com o seu boleto, com os seus vícios, com seus problemas, com a sua insônia. E na verdade tem tudo a ver. A gente vive numa era de fragmentação. A nossa atenção está em muitos lugares ao mesmo tempo. Mas o nosso corpo está sentado aqui, numa cadeira, num banco, numa almofada. E estamos completamente desconectados dessa presença, desse agora. O yoga ele vai resolver esse grande mal do nosso século, que é a ansiedade e a depressão. A ansiedade é um excesso de futuro, né? E a depressão, muitas vezes, um excesso do passado. E como é que o yoga resolve a ansiedade e a depressão? Simplesmente te puxando para o único lugar em que a vida acontece, que é o agora. Seja através do corpo, da respiração, a gente se coloca nesse exato momento. Quando você pratica yoga físico no tapete, você está treinando o seu sistema nervoso para não reagir no automático. Então você aprende que se consegue manter a calma em uma postura desafiadora dentro do tapete de yoga, você consegue sim manter a calma quando alguém te fecha no trânsito. O yoga é esse antídoto para esse modo luta ou fuga que vivemos nos dias atuais. Então, yoga é esse estado, é essa presença em que escolhemos conscientemente sintonizar. E agora, chegando no outono, que é essa estação em que as folhas secam, morrem e caem, a gente tem um convite especial de deixar para trás tudo aquilo que não serve mais. Esse é o momento do Aurora Yoga Club. É o momento em que o yoga vai te ajudar a identificar quais são esses elementos que não servem mais na sua vida, sejam eles tensões, pensamentos repetitivos, preocupações, máscaras sociais, mochilas muito pesadas que andamos carregando por aí, para que você possa entrar no inverno muito mais leve, com mais autenticidade. Esse é o Aurora Yoga Club e a gente está apenas começando. E se essa conversa fez sentido para você, convide seus amigos, seus familiares para estarem com a gente ao longo dessa jornada. Serão 3 meses de práticas e aulas teóricas semanais e que a gente vai aprender muito a respeito do yoga. E você vai sentir os benefícios no seu corpo e na sua mente. Eu te espero na próxima semana. Namastê.